A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Com essa oração de Davi, com essa parte inicial de oração, de uma oração de Davi, pedindo auxílio ao Senhor, que nós, pela graça de Deus, vamos começar esse culto, irmãos. É sempre bom que nós nos lembremos que cultuar ao Senhor faz parte dos seus mandamentos. Ele sempre nos ordenou que nós nos voltássemos para Ele em culto. Para isso existe também uma igreja. Uma igreja existe, antes de tudo, para glorificar a Deus de forma coletiva, através de culto. Eu sei que esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia está provocando um afastamento, mas isso não pode ser permanente. A igreja deve estar reunida em culto. Por isso eu quero alertar ao meu querido irmão da Igreja Batista em Nova Suíça e outro irmão de qualquer outra igreja que esteja nos assistindo, que não se habitue com esse modelo de culto, com essa forma de culto. A natureza da igreja leva-nos a estarmos juntos em culto ao Senhor. A adoração coletiva é significativa, não é? É uma adoração comunitária também. Por isso que nós não usamos muito aquela expressão eu sou igreja, ou eu sou a igreja, ou conforme alguns usam, eu sou igreja. Na verdade, nós pertencemos a uma igreja, que é esse corpo vivo de Cristo, formada por diversos membros e que se reúne em um local, ok? Então isso é uma igreja. Mas pela sua graça nós vencemos mais uma semana e estamos aqui hoje para celebrarmos esse culto ao Senhor. Eu quero convidá-lo a fazer inicialmente essa oração cantada do hino 294 do cantor cristão. Esse hino, o título desse hino é Necessitado. Diz assim: de ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. O estribilho fala: ó meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Enquanto estamos aqui, clamamos para o Senhor estar conosco, até que vai chegar aquele momento em que nós estaremos no céu, morando com Ele. Vamos cantar então esse hino. Aliás, antes eu gostaria de fazer uma oração inicial e depois então nós iremos fazer essa oração cantada. Deus bendito, muito obrigado por esse tempo que reservamos para estarmos juntos em culto a Ti. Obrigado, ó Deus, porque Tu tens nos trazido até aqui. Tem nos dado vida, nos dado segurança, nos dado saúde. E, ó Senhor, nós rendemos louvores a Ti. Receba, Deus, o que vamos oferecer nesse momento de culto, ó Pai. E nos abençoe em cada instante. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar então, irmãos, o hino 294 do cantor cristão. Vamos louvar o Senhor. Oh
Irmãos, vamos ter o nosso momento de intercessão. Vamos lembrar da irmã Dora, né, sua saúde. Ela teve algumas dificuldades domingo passado pela manhã, por isso que o irmão Cristiano e a irmã Maria Alice não puderam estar no culto domingo pela manhã. Então vamos orar pela irmã Dora, continuar orando pela irmã Janaína, irmã Marilda, irmã Lourdes, que está se recuperando bem dos efeitos da quimioterapia, graças a Deus. Vamos orar pela irmã Anacleta. Hoje, pela manhã, a irmã Anacleta passou por um procedimento cirúrgico. Vamos orar por essa irmã para que ela se recupere bem e que tudo esteja ocorrendo bem e ela não tenha nenhuma dificuldade. Continuar pedindo pela irmã Jaqueline. Essa semana ela vai viajar, se não me engano, até já viajou. Eu não tive contato com ela de domingo para cá, para a retirada dos pontos. Então vamos orar pela irmã Jaqueline, que Deus esteja cuidando e abençoando essa irmã, que ela também se restabeleça bem, fazendo o tratamento dentro do tempo adequado de Deus. Vamos continuar orando pela vida da Priscila, o último comunicado. Hoje é uma terça-feira, estou gravando esse culto numa terça-feira à tarde, mas a última notícia é que ela ainda está em coma. Vamos orar por ela para que Deus cuide dessa irmã. Nós temos outros pedidos aqui também, que nós faremos menção durante esse tempo de intercessão. Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor, porque podemos mais uma vez estar diante do Teu trono para lançarmos sobre Ti as nossas aflições, as nossas necessidades, aquilo que nos incomoda e nos traz demasiada preocupação. Eu peço a Deus pela vida da irmã Dora, pela sua saúde, ó Pai. Ela tem tido um certo descontrole de glicose, tem sofrido com a diabetes. Senhor Jesus, vem abençoá-la, vem cuidá-la, vem ajudá-la no enfrentamento das situações difíceis que muitas vezes acontecem na vida. Cuide, ó Pai, dessa irmã, esteja amparando, ó Deus, e dando forças para enfrentar as dificuldades e cuidar também, se recuperar da sua saúde, ó Pai. Toma a irmã Janaína também, sob os teus cuidados, abençoe no seu tratamento, nos procedimentos que ela ainda tem a realizar, ó Deus, para que sua cura seja completa. Continue abençoando a irmã Marilda, da sua recuperação, ó Pai, que ela esteja recebendo alta e volte às atividades normais, como do interesse está no coração dessa irmã. Peço a Deus pela irmã Anacleta, que fez o procedimento cirúrgico hoje pela manhã, hoje mesmo, quarta-feira pela manhã, e por isso, ó Pai, nós clamamos que Tu estejas cuidando dela, abençoando, ó Deus, para que ela se recupere bem, restabeleça sua saúde e possa voltar em breve para a sua casa. Também, ó Pai, eu peço pela irmã Jaqueline, tome essa irmã sob os Teus cuidados, aí o tempo de restabelecimento que ela ainda vai ter, o procedimento lá de cuidados da cirurgia, ó Pai, ó Deus, que tudo ocorra para glória Tua e felicidade dessa irmã. Ajude, ó Deus, essa irmã na sua recuperação. Também a Priscila, ó Pai. Nós aqui clamamos a Ti por um milagre. Pedimos, ó Pai, que Tu operes de forma milagrosa nessa vida. Que ela volte, ó Deus. Que ela recupere, ó Deus, a sua saúde. Mas sem sequela, sem dificuldades na vida, para que possa cuidar bem da sua família e continuar sendo uma serva operosa, como tem sido, ó Pai.
nós temos acompanhado o sofrimento desse lar, nós temos acompanhado o testemunho da sua filha, mas, ó Deus, pedimos, ó Pai, por favor, ser mais uma vez propício para conosco. Nós não merecemos, Cristo merece. Abençoe, ó Deus, abençoe essa irmã. Senhor, eu coloco mais uma vez a vida do Fabiano e da sua família que estão enlutados, ó Pai. Tome, ó Deus, esses corações, cuide, trate, dê o consolo e o conforto necessários, ó Deus. A irmã Rosa pede pela Diva, que é uma prima dela, que está também passando por tratamento de uma situação grave de saúde. Vem ajudar a Diva. Ela também pede pela irmã Anacleta, pela sua saúde. E também a irmã Rosa pede pelo retorno das classes que nós teremos agora nesse domingo. As classes de jovens, adolescentes e adultos estarão funcionando, ó Deus. Obrigado por isso, por essa possibilidade de retornarmos, mas dá-nos também, ó Deus, sabedoria, prudência, inteligência para lidarmos com as situações. Tome, ó Deus, cada um dos professores dessas classes sob os teus cuidados também, dá-nos saúde, condições de ensinarmos ao teu povo a tua palavra, dá-nos sabedoria, capacitação do alto, e também aos alunos, ó Pai, que tu estejas abençoando, também dando interesse, disposição de aprender cada vez mais e alegria de estar em tua casa, nessa escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo. Eu venho pedir, ó Deus, pela recuperação da irmã Josefina. Abençoe, ó Deus. Obrigado porque ela tem passado bem, ela está se recuperando bem, mas nós pedimos, ó Pai, que a sua recuperação seja completa e ela se recupere perfeitamente e esteja de volta às suas atividades normais. A irmã Vânia pede pelo Valzeir, primo do irmão Enéas, que irá começar a fazer um tratamento quimioterápico. Ó Deus, ajude, ó Deus, a passar por esse momento difícil. A doença é grave, mas o tratamento também não é fácil, ó Pai. Ajude, ó Deus, dê forças a esse moço, para que avance no seu tratamento e consiga passar bem por esse momento difícil. A irmã Suelen Robin pede pela família dela, pela saúde da família. Alguns membros dessa família estão passando por problemas de saúde. Ó Deus, venha cuidar, venha ajudar, venha abençoar, venha dar a cura necessária através das medicações, dos tratamentos que forem importantes ali, que forem indicados nos problemas. Ajude, ó Deus, essa família nesse momento difícil de saúde. O irmão João Pedro pede pela saúde da Débora e da sua mãe, na recuperação que elas precisam ter, também o tratamento que estão fazendo. Ajude, ó Deus, a estarem bem e não terem mais problemas de saúde nessa área, Pai. Ele também pede pela família, pela segurança da família, devido a alguns problemas no bairro. O bairro está se tornando inseguro. Ó Deus, venha cuidar, venha proteger esses irmãos lá em meio a essas questões de violência que surgem, de roubo, Pai, naquele bairro. Cuide, ó Deus, tome, ó Deus, essa família debaixo das tuas asas. Que eles se sintam abrigados e protegidos, ó Deus, debaixo da tua poderosa mão. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo de culto. Mais uma vez pedimos, ó Pai, pela saúde do nosso país. Pedimos, ó Pai, por aqueles organismos internacionais que estão desenvolvendo uma vacina, que tudo ocorra o mais rápido possível para que a população seja vacinada e assim
não haja mais nenhum impedimento para ninguém voltar às suas atividades e principalmente para que nós estejamos reunidos em culto, ó Pai. Senhor, também peço pela minha saúde, eu tenho sentido um pouco de dificuldade devido a uma crise alérgica de rinite, tem dado bastante tosse, mas isso tudo está de conformidade com a Tua graça, entendemos que Tu estás no controle de todas as coisas, e com tosse ou sem tosse, o importante é que Tua obra seja feita de uma forma ou de outra. Obrigado a Deus pelos irmãos da igreja que estão acompanhando esse culto dessa noite. Que a Tua bondade, a Tua paz esteja sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ser orientados, irmãos, pelo Ministério de Louvor da nossa igreja em um cântico. Vamos abrir as nossas vozes, as nossas mentes e os nossos corações e louvarmos a Deus juntos com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Transforma
Continuando o nosso culto, irmãos, nós vamos ter agora a nossa reflexão em Provérbios capítulo 20. Aí na sua tela, só para lembrar, você tem a estrutura, né? A primeira parte nós já terminamos de ver quarta-feira passada, que é caráter e comportamento. Hoje nós vamos ver essa segunda parte, que é governante, governado e governo, versículos 2, 8, 26 e 28. Terceira parte, mais uma vez, o preguiçoso. Quarta parte, doenças do coração. E a quinta parte, bênçãos para o justo, ok? São essas as partes que nós vamos ver hoje. Vamos fazer uma leitura desses 4 versículos que nós temos para hoje. Irmãos, conforme eu orei, eu estou com uma crise de rinite, não uma crise aguda, né? Mas como o frio aumentou, então a rinite fica mais atacada, né? Então essa tosse não é, eu descobri que não é devido à asma, mas devido à rinite, né? Por favor, se puder, esteja orando aí em suas casas pela minha saúde. Possivelmente pararei algumas vezes devido a um desejo de tossir, tá bom? Muito bem. Versículos 2, 8, 26 e 28. Versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra sua própria vida. Versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Versículo 26. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. E o versículo 28. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Talvez o irmão ou o amigo que esteja nos vendo possa perguntar, mas espera aí, está falando sobre o reino, está falando sobre o governo. Irmãos, naquela época em que esse livro foi escrito, o tipo de governo que se tinha era monárquico. Muitas vezes havia até muitas ditaduras, né? Muitos déspotas, né? Reis absolutistas que tomavam o poder nas suas mãos e enquanto ele estava vivo, até seus filhos, esse poder ia passando de um para o outro. Mas, atualmente, nós temos diversas formas de governo. Então, o que eu entendo, aliás, Salomão, que escreveu esse livro, ele era um rei. Então, quando Salomão fala sobre rei, sobre reinado, ele está falando da forma de governo que era comum da época. O princípio, ele cabe tanto para aquela forma de governo monárquico, quanto, por exemplo, para a forma de governo que nós temos, que é democrático, ok? Então, é por isso que nós podemos extrair esses princípios e usá-los na atualidade. Na sua tela você tem a primeira ideia, não é? Então, governante, governado e governo. Nós vamos tratar em alguns momentos dessas 3 formas, né? Governante, vou falar um pouco sobre governante, sobre governado e governo, ok? Em primeiro lugar, relativo ao versículo 2, você tem aí: escolha bem as suas batalhas contra uma autoridade. Escolha bem as suas batalhas contra uma autoridade. No passado, irmãos, os regimes eram monárquicos, antigos, não é? O rei tinha pleno poder. Havia reis absolutistas
que eles estavam até mesmo, se colocavam até mesmo acima da própria lei. Era o caso, por exemplo, de Nabucodonosor, que é uma figura muito conhecida na Bíblia. As ordens de Nabucodonosor não podiam ser desafiadas. Ele era a lei. Então, esse rei, a sua vontade e as suas determinações, elas se tornavam em leis para uma determinada nação. Então, louco era quem se insurgisse, quem se revoltasse, fosse contrário, rebelde a alguma determinação de um rei, quem se insurgisse contra aqueles que detêm o poder. Irmãos, eu não entendo que isso seja muito diferente hoje. Embora numa democracia fala-se que o governo é do povo, só que esse governo ele é representativo. Aqui no Brasil nós temos um poder tripartite, né? Em 3 partes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Foi assim ou está sendo assim para que foi idealizado dessa forma, para que não houvesse poder absoluto em nenhum desses 3, mas o poder fosse dividido em 3 partes. Infelizmente, nem sempre foi assim. Eu me lembro que o ministro Lewandowski, na época do processo de impeachment da Dilma, da presidente Dilma Rousseff, ele falou que o século XX, o século XIX, tinha sido o século das leis, onde as leis foram desenvolvidas. O século XX era o século do executivo, onde a administração, né, o poder executivo se tornou mais forte, mas que no século XXI seria o judiciário, seria o século do judiciário, onde ele teria mais força. E não é que ele tem razão, pelo menos aqui no Brasil. Não sei se os irmãos sabem, mas o poder judiciário ele foi criado para ser um defensor da Constituição. Então esse poder judiciário interpreta e sustenta, aliás, interpreta não, ele sustenta aquilo que a Constituição diz. A elaboração das leis e até a interpretação das leis vem lá do legislativo, embora tenha que haver muita discussão, logicamente, no poder judiciário, naquelas brechas que podem acontecer. Mas é impressionante como nesses últimos anos o Brasil tem sido tomado pelo ativismo, chamado ativismo judiciário, em que o judiciário, o poder judiciário, ele está não somente cumprindo o seu papel de guardião da Constituição, como até mesmo está agindo como um poder constituinte, ou seja, ele está determinando ou está mudando alguma lei da Constituição, uma lei da Constituição, está alterando a própria Constituição, um poder que não foi dado a ele, ok? Mas isso não é um problema em essência do judiciário, mas daqueles que estão lá nesse tempo, né, que nós estamos vivendo. Mas cada um cumprindo o seu papel de forma organizada, ordeira, estaria então satisfazendo bem as necessidades do povo e a vontade do povo, né? O que nós temos também hoje em dia é o que se chama de plutocracia. Isso é um termo que eu descobri há pouco tempo, mas é antigo. É plutocracia, que é o governo do dinheiro. Quem tem dinheiro manda, não é? Bom, de uma forma ou de outra, vamos analisar, logicamente nós vamos caminhar pensando aqui em termos de nossas autoridades.
uma pessoa ela age de forma insensata, ou ela agirá de forma insensata, se ela se insurgir contra alguém que detém o poder. Irmãos, é óbvio, por isso que eu coloquei, escolha bem as suas batalhas. Existem alguns momentos, em algumas situações, em que nós não podemos nos calar. Aí precisamos realmente batalhar pela fé. Lembram-se de João Batista, quando ele denunciava o casamento do rei Herodes, e aquele casamento errado, né, que ele tomou a esposa do seu irmão. João Batista defendeu essa ideia ao ponto de ser decapitado. Ele foi preso porque ele falava mal do rei. Ok? Embora o rei gostasse dele, mas eu não vou descer aqui a detalhes da história. Por fim, atendendo a uma solicitação, à vontade lá de uma mulher, ele acabou ordenando a decapitação de João Batista. Mas João Batista se posicionou muito firmemente contra as atitudes erradas do rei. Eu não estou falando que algumas batalhas não devam ser travadas. Eu estou falando que você deve escolher bem as batalhas que vai travar. Senão você vai estar se insurgindo erradamente, loucamente, imprudentemente, de forma errada, contra alguém que detém o poder e, consequentemente, sofrerá muito. As consequências serão terríveis na sua vida, se você fizer assim. Olha aí na sua tela. A menos que seja uma causa absolutamente justa, não é sábio correr riscos provocando um governante à ira. Por isso, acompanhando aí, ainda na sua tela, você tem assim: aqueles que têm o poder nas mãos não gostam de ser desafiados. Eu me lembro que na minha juventude e naquele arroubo, né, de querer fazer, querer mudar as coisas, né? E às vezes nós somos assim quando mais jovens, depois nós agimos de forma mais pausada, mais estratégica. Eu cheguei a confrontar uma figura exponencial no governo municipal, né? E ele ficou muito chateado, mandou que me levasse para trás, ir lá para a Secretaria de Administração para ele mostrar um negócio lá que ele tinha feito, e acabou que ele também não tinha feito, né? Falou que tinha dado ordem, estava tudo certo, acabou que não estava nada certo. Bem, mas isso é outra história. Aquela atitude rendeu algum lucro, algum fruto? Aliás, eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo. Eu fiz sozinho aquilo, né? Então não foi para um momento de calor, né? Mas hoje eu pensaria duas vezes, porque não teve resultado prático. Só trouxe a ira, ele poderia ter se virado contra mim, querendo saber quem eu era, poderia ter me punido de alguma forma, perseguido, né? E a gente sabe muito bem como isso pode acontecer. Então, agora, anos depois, já comecei a pensar que vantagem que isso trouxe. Trouxe algum benefício para a causa? Não trouxe nenhum benefício. Então, na hora de lutar de travar as batalhas, escolha bem. Outra coisa que eu observei nessa minha jornada é que, às vezes, as pessoas que estavam encabeçando as nossas batalhas tinham outros interesses por trás, muitas vezes até partidários, e que nós, na realidade, estávamos sendo conduzidos ali como massa de manobra. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? A sabedoria nos orienta a buscarmos bem, a nos orientarmos bem antes de travarmos algumas batalhas, principalmente se o oponente é alguém que detém o poder. Seguindo,
Entrar numa contenda com aqueles que detêm o poder não é prudente. Então, você fazer uma quebra de braço, né? Aquela luta, né? Com aqueles que estão investidos de poder e aqueles que estão blindados pelo sistema, consequentemente, lavrar uma sentença de derrota. Seremos derrotados. Essas pessoas têm a força, são blindadas pelo sistema, então entrar nessa luta inglória contra esse tipo de gente que detém o poder não vai ajudar em nada. Isso vai acabar levando a consequências tristes. Existem mecanismos, né? Um desses mecanismos é o voto. Você votar em pessoas que realmente possam te defender lá na frente, né? Se você não sabe, o deputado federal, estadual, ele defende as questões dos seus eleitores. Os senadores defendem as questões do Estado. Você tem acompanhado aquilo que o seu deputado tem feito lá na Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados. Muitas vezes a gente vota um indivíduo e esse indivíduo começa a votar contra aquilo que a gente quer. Quantos senadores, em vez de defender a causa do seu Estado por uma questão política, votam contra o seu próprio Estado? Então, irmãos, nós precisamos aprender a lutar bem, a votar bem. Se você tiver que entrar numa batalha, que você esteja cercado de pessoas com o mesmo ideal, com a mesma intenção, não é? E use os meios adequados. Por fim, a sensatez nos ensina a não cutucar essa fera com vara curta. Não compensa entrar nessa briga inglória. Então, não cutuque o governo com vara curta, porque ele vai acabar te alcançando com as suas garras. Tá bom? Versículo 8, só para lembrar, deixe-me ler o versículo 2 que eu não li. O versículo 2 estava assim: como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Então não cutuque a fera com vara curta. Agora o versículo 8 diz assim: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Então eu quero ver com os irmãos o seguinte, está aí na sua tela: o governante sábio julga com discernimento. O governante sábio julga com discernimento. Ainda na tela está escrito: Salomão está descrevendo sua própria experiência. Aqui, Salomão, ao escrever esses diversos versículos que tem em Provérbios, que trata sobre governo, governante, governado, né? Ele está falando de algo que ele conhece bem, afinal de contas ele era um rei. E ele sabe da necessidade de discernimento para poder julgar bem as questões. De vez em quando eu fico pensando que eu não queria usar essa expressão, nas calças, né, de um presidente de república em algumas situações. Porque tem algumas situações que parecem ser insanáveis. É muito difícil sair daquela condição, daquilo que ele está tendo que enfrentar algumas vezes. Então, algumas situações de que o país se encontra, parece que não tem saída. Então, realmente é muito complicado. Há de haver muito discernimento. Há de haver discernimento daqueles que julgam as questões da nação, né? Desde o legislativo, que precisa julgar algumas propostas, algumas leis, mas também o judiciário, que precisa julgar algumas questões civis, né? Algumas questões legais, questões de infrações
as leis. Então precisa haver muito discernimento. Na sua tela você tem assim, no começo de seu reinado, Salomão no começo do seu reinado, pediu sabedoria para reinar. Vamos ver 1 Reis, capítulo 3, versículos de 1 a 15. 1 Reis, nós vamos ler bastante versículos hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Observe que Salomão, ao entender as diversas dificuldades que tinha, ele pediu por sabedoria para reinar. Então vamos ler o texto. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Versículo 2. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Vamos parar por aqui, que eu acho que já tivemos a ideia principal. A gente sabe que Salomão podia ter pedido várias coisas, mas ao ver a sua tarefa pesada, árdua, difícil, em primeiro lugar pela responsabilidade de julgar um povo que havia sido eleito pelo próprio Deus, escolhido pelo próprio Deus para ser o seu povo. Em segundo lugar, porque era um povo numeroso. Isso aqui ecoa aquelas promessas de que aquela nação seria numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu. E é isso que ele está dizendo, um povo grande, tão numeroso que não pode contar. Então, em meio a esses desafios que estão se avizinhando de Salomão, que estão se apresentando, o que Salomão pediu a Deus foi por sabedoria. Irmãos, como os nossos governantes precisam se render aos pés do Senhor para clamarem por sabedoria. Esse é o produto mais escasso nos corações e mentes dos políticos da atualidade. Falta sabedoria, compreensão do que é certo e do que é errado, disposição para escolher o caminho da justiça
da honradez e da honestidade. Aí na sua tela você tem assim, muitas vezes Salomão teve de julgar as causas do seu povo. Demandas difíceis chegavam ao rei, que precisava de discernimento para julgar com equidade. Ainda em 1 Reis, capítulo 3, eu gostaria de ler um exemplo de um fato que está narrado na palavra do Senhor, que demonstra essa capacidade de Salomão de julgar bem o seu povo, o discernimento e a sabedoria que ele obteve de Deus. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe um menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão pediu por sabedoria, e sabedoria lhe foi dada. Sabedoria não para ter vantagens, mas sabedoria para fazer justiça. Por fim, na sua tela você tem assim: quando o rei se senta para julgar, ele logo vê o que está errado, e seus olhos esmiuçam todo o mal. Esse rei que busca a sabedoria de Deus é capaz de discernir aquilo que está errado, esmiuçando, vendo com clareza, com detalhes, todo o mal. Mas para isso precisa pedir sabedoria. Como as nossas autoridades. Quem sabe você que vai ver esse vídeo seja uma dessas autoridades do nosso país, governo, ou até governo estadual ou até municipal. Peça sabedoria a Deus, sabedoria para fazer justiça, e Deus vai te dar essa sabedoria. Seguindo, irmãos, ainda um pouco mais, eu gostaria de ver com os irmãos o versículo 26 de Provérbios 20.
Provérbios capítulo 20, versículo 26. Diz assim o texto: o rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. Irmãos, aqui está falando sobre o rei sábio, e nós vimos que o rei sábio, um rei que pede sabedoria a Deus, ele consegue discernir bem aquilo, o que é errado, né, e o que é certo. O rei sábio é aquele que age de forma imediata e punitiva contra os perversos. Na sua tela você tem a seguinte informação: a impunidade é a maior propaganda do crime. A impunidade é a maior propaganda do crime. Nada mais incentiva as pessoas de cometerem crimes do que nada maior incentiva a pessoa de cometerem crimes do que a impunidade. A certeza ou a expectativa de que nada vai acontecer se cometer os crimes faz com que as pessoas os cometam. Infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade em que muitas vezes a força policial até prende alguns bandidos, mas por questões técnicas, administrativas, judiciárias, essas pessoas às vezes são colocadas de volta na rua. Recentemente, um dos ministros do Supremo determinou que nenhum jovem infrator fosse colocado em instituições eles chamam de ajustes, né? Está me faltando aqui o nome certo. Essas instituições penais que procuram corrigir os jovens, né? Tem um nome para isso. Mas, devido à superlotação, de acordo com esse ministro, nenhum jovem pode ser colocado nessas instituições se um outro jovem não sair. Então precisa ter uma vaga para que outro entre. Se não tiver essa vaga, essa pessoa fica solta na rua. Irmãos, eu não sei. Isso me parece um estímulo à impunidade. Eu sei que ninguém quer um presídio perto de sua casa. Eu sei que, por exemplo, não é a melhor forma de governo, propaganda de governo, deixar de construir escolas para construir presídios. Mas se os presídios forem necessários, não tem o que fazer. Tem que construir presídios para poder punir, afastar esses infratores do meio do convívio com a sociedade. Até mesmo uma forma de proteção social. Quantos homens desses, devido à impunidade, não cometem um ou dois crimes, cometem muito mais. Então, às vezes, foram até julgados, mas estão aguardando o cumprimento da pena em liberdade e continuam a cometer os seus crimes, não é? Então, não punir exemplarmente, isso aqui tem a ver com programa de governo, não é? Não punir exemplarmente os culpados é fazer uma apologia do crime, uma defesa do crime, e é estimular a violência. Uma dos estímulos que a Bíblia traz para que se use a disciplina dentro de casa, mesmo que seja com uma vara, mesmo que se utilize a vara, é para que a criança, desde cedo, aprenda que haverá consequências dos seus atos. Esse é uma das razões, para a criança aprenda desde cedo que há consequência dos seus atos. Hoje, devido a uma linha filosófica, psicopedagógica, posso dizer assim, implantada
na sociedade que impede e julga até os pais que usem de correção para os seus filhos, nós temos jovens que não sabem o que são as consequências ruins para os seus atos, não sabem. Então eles acham que podem fazer qualquer coisa, e quando se tornam adultos, aí essa cultura da impunidade está tão estabelecida, e ele encontra essa cultura tão estabelecida que ele vai se voltar para o mundo do crime. Logicamente que é muito mais fácil do que você lutar e trabalhar e lutar, buscar honestamente e ter uma vida correta, não é? Buscar honestamente os recursos para viver, ter uma vida correta como bom cidadão, com bons valores. Logicamente que isso não é tão estimulado hoje em dia, mas a cultura do espertalhão, daquele que se dá bem, daquele que é bandido, mas é gente boa, não é? Isso a gente tem muito difundido na nossa sociedade. Então, meu irmão, o governante sábio, por favor, tem na sua tela, descobre quem está fazendo mal e o castiga. Isso faz parte de programa de governo. Um bom governo descobre quem está fazendo mal e o castiga. Isso preserva a sociedade do mal. Na sua tela você tem ainda inocentar o culpado ou culpar o inocente são atitudes indignas de quem está investido de autoridade, que é outra coisa também que acontece. Muitas vezes está evidente que a pessoa é culpada, mas devido a alguns artifícios jurídicos, essa pessoa acaba sendo inocentada. Todo mundo sabe que é culpada. Ou então acaba sendo posta em liberdade. Todo mundo sabe que é culpada, mas devido a isso, essa pessoa é colocada em liberdade. Às vezes, o pior que acontece também, aliás, não é pior, faz parte do mesmo tipo de erro, né? São pessoas que são inocentes, que foram acusadas erradamente e acabam sendo condenadas. O mesmo sistema jurídico que muitas vezes preserva o bandido, o criminoso, é o sistema jurídico que prende o inocente. O mesmo erro jurídico que muitas vezes bota o criminoso em liberdade, prende aquele que é inocente. Aí você tem na sua tela que diz assim, a Bíblia diz que o papel do governante é coibir o mal e promover o bem. Vamos dar uma ida lá em Romanos, capítulo 13, versículos 3 e 4. Romanos 13, versículos 3 e 4. A palavra do Senhor nos diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Aqui está falando sobre os governantes, não é? Quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Parece que as nossas autoridades esqueceram desse princípio bíblico importante, não é? Quanto mais o povo, quanto mais as nações se afastam dos princípios bíblicos, mais a injustiça prospera, a impunidade prospera. No Brasil, a maioria dos crimes não chega nem sequer
a ser investigada pela justiça. Os criminosos de colarinho branco, né, são aquelas altas patentes, são políticos de renome, em geral nem sequer vão para a cadeia. Se todos são iguais perante a lei precisaria ser igual para todos. Mas não é isso que verdadeiramente acontece. Mas a Bíblia condena isso. E na sua tela, para encerrar esse versículo, nós temos 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos. Só estimulam a prática da justiça e da injustiça e promovem a prática de mais crimes. Vamos ler, irmãos, o versículo 28, então, o último versículo dessa noite. Provérbios 20, 28. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Eu coloquei o seguinte, está aí na sua tela: amor, fidelidade e benignidade, ingredientes de um governo duradouro. O que vai sustentar o governo não são os conchavos políticos, as alianças políticas, o toma lá da cá. O que mantém o governo, o que faz com que o governo seja duradouro, é o amor como os governantes governam, a fidelidade aos princípios corretos da moral e da verdade, e a benignidade, o desejo de fazer o bem. Aqueles que governam com um punho de aço, que esmagam o povo com truculência, tentam extrair do povo cada vez maiores benefícios para si mesmo, não agindo com benignidade, não permanecem no poder por muito tempo. Então você tem aí na sua tela, um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Continuando, irmãos, você tem aí também: os grandes impérios do mundo caíram porque agiram com crueldade. Reis e príncipes foram derrubados de seus tronos porque se vestiram de violência. Irmãos, a Bíblia então está ensinando de que um governo duradouro é um governo em que, quando ele acaba, as pessoas sentem saudade. Não porque tinham vantagens econômicas, financeiras, mas porque aquele governo era evidenciado pelo amor, pela fidelidade, pela benignidade. Era um governo justo e honesto. Esse é o tipo de governo que todos nós queremos. É o tipo de governo que a Bíblia ensina que deve ser. Os grandes impérios do mundo caíram. Aqueles grandes impérios que usavam de força, de truculência, de violência, que extorquiam o povo, né? Extraíam do povo o máximo de benefício possível para si mesmos, acabaram caindo. Onde estão os faraós do Egito? Onde estão aqueles sanguinários reis da Síria, tão muito bem denunciados por Naum em sua profecia? Onde estão aqueles megalomaníacos reis da Babilônia, aqueles homens com mania de grandeza, aqueles reis que se achavam acima do próprio Deus? Onde está a glória de Alexandre o Grande? Onde está essa glória toda? Onde estão os Césares de Roma, tantos Césares, lá naquele Império Romano, 500 anos de império? Onde estão esses homens? Onde estão esses reis? Onde estão esses reinados? Melhor dizendo, esses governos? Onde foram parar as glórias de Napoleão Bonaparte e a fúria de Adolf Hitler?
Onde foi parar isso tudo? Como castelos de cartas, ou então castelos construídos na areia, as ondas do tempo vieram e derrubaram. São governos que não conseguem permanecer porque as suas bases são bases que ruem, eles se baseiam em violência, em truculência. Mas um governo que é baseado em amor, benignidade, fidelidade, esse governo persevera. Aí na sua tela você tem: não se constrói um governo duradouro com violência e derramamento de sangue. Não se conquistam o respeito e a obediência de um povo com despotismo. Então é preciso ouvir, estar próximo do povo, fazer aquilo que realmente o povo precisa. É lógico que nem sempre é fazer aquilo que o povo quer, mas aquilo que realmente o povo precisa. Porque muitas vezes aquilo que o povo quer, se essa vontade for atendida, esse governo também não vai se sustentar. Porque as vontades de um povo são volúveis, elas podem ir de um lado para o outro, mas aquelas coisas que são fundamentais e essenciais, elas sempre irão continuar. Por fim, na sua tela, é o amor e a fidelidade que preservam um governo, e é com benignidade que um governador sustém seu governo. Hoje, uma das grandes dificuldades dos governos é eleger os seus sucessores. Isso porque muitas vezes falta amor, fidelidade, benignidade, porque muitas vezes não é um governo justo e honesto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nações. Em especial, quero pedir que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Nesses anos, nessas décadas difíceis que nós temos vivido como governos, ou com os nossos governantes, melhor dizendo, muitos afastados, colocados sob suspeita, é muito complicado. Hoje, 1/3 do Senado, 1/3 dos senadores, nós temos 81 senadores, 1/3, quer dizer, 1/3 seria 27 senadores, né? Respondem, tem alguma ação que precisam responder, e basta precisa haver uma decisão do judiciário para julgar esses homens. Irmãos, eu realmente é algo preocupante. Precisamos orar para que o Senhor nos dê governantes sábios, principalmente presidente, governador e prefeito. Nós teremos uma eleição para prefeito agora em novembro. Precisamos orar para que nós saibamos votar em vereadores, em prefeitos, em deputados estaduais que realmente se destaquem por fazer aquilo, buscar o bem do povo com amor, com fidelidade e com benignidade, buscando cumprir bem o exercício com justiça e honestidade. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Bíblia é completa. Ela trata de todas as esferas da existência humana. Obrigado, Deus, porque podemos nos alimentar um pouco mais dela nessa noite. Obrigado por esse tempo que aqui estivemos juntos, ó Pai, em reflexão. Continue, ó Deus, a cuidar de cada um de nós no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Um último lembrete, irmãos. Nesse domingo, então, nós vamos voltar à EBD com 3 classes. A classe dos adolescentes, a classe dos jovens e a classe dos adultos.
nós entendemos que temos 3 salões grandes em que essas classes poderão funcionar, não é? Eles podem ficar muito bem espalhados nessas classes. Então, os adolescentes funcionarão na sala de cima, de trás, os jovens no salão grande, onde fazemos as nossas festas, e os adultos no templo, tá bom? E nós continuaremos a transmitir a nossa EBD pelo YouTube para aqueles irmãos que, devido a comorbidades, fazerem parte do grupo de risco, não podem estar presentes. As crianças estão tendo uma classe, as crianças e juniores estão tendo uma classe, só que online, com os seus professores. Graças a Deus que os irmãos do Ministério Infantil têm trabalhado nesse sentido. Então, está tendo classe das crianças com a sua professora, a classe dos juniores, e à tarde, às 16h30, está tendo também o culto infantil, ok? Sendo que nesse domingo não terá o culto infantil, já que o culto da noite será dirigido pelo Ministério Infantil da nossa igreja, juntamente com a promotoria de missões. Será o culto infantil e também o encerramento da campanha de missões estaduais. Por sinal, quero incentivá-lo a contribuir para a nossa campanha. Faça um esforço, dê a sua oferta. Nós vamos mandar essa oferta 100% para a junta de missões, porque os missionários precisam ser atendidos em suas necessidades. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê o restante de semana feliz debaixo da sua auspiciosa presença. Que Deus nos abençoe.
Esse